Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 21 de dezembro de 2022, Apóstolo Reinaldo. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para mais uma palavra pastoral nesta quarta-feira. E como texto nós temos uma palavra que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 15, que diz assim: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E o que quer dizer, amados irmãos? Tem 5 pontos aqui na palavra de pensamentos guias, os quais a gente se prepara para a prédica, né, para a palavra de Deus. E ela começa dizendo: Jesus Cristo anuncia o seu reino. Quando ele quer dizer aqui nesse primeiro item, nesse primeiro ponto, que Jesus Cristo iniciou o reino de Deus, anuncia o reino de Deus. E com a vinda dele na terra, foi iniciado ali o reino de Deus sobre essa terra. Nós vamos poder ler também ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, nos versículos 20 e 21, que fala assim, o Senhor falando, né? Ele já, antes um pouquinho disso, ele falava que o tempo está cumprido, né? O tempo dele aqui na terra estava cumprido, e ele ali, no final de cumprir o seu tempo sobre essa terra, ele anuncia aqui, que é o segundo ponto dos itens, dos 5 itens que temos, esse é o segundo, que o tempo está cumprido. Ele dizia que o tempo dele ali já estava no final, e ele ali continuava anunciando o reino de Deus e o propósito, o grandioso propósito, pelo qual ele foi enviado aqui sobre essa terra. Aí vem o terceiro ponto, que ele fala: o reino de Deus está próximo, né? Ele anuncia lá no tempo que ele estava aqui, dizendo: o reino de Deus está próximo. E amados, a gente ou alguém poderia pensar que, mas quando ele falou isso, e agora? Já se passou 2000 anos e ele dizia que tá próximo. E às vezes nós podemos pegar os números, o tempo, os anos que se passou e ficar preso nisso. E esquecer, né, que na Sagrada Escritura deixa bem claro para nós que Deus não conta o tempo como nós, né? Um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Aquilo que é talvez muito distante, muitos anos, 2000 anos, para Deus isso significa abrir e fechar de olhos, é num piscar de olhos, né? Então, mas ele anuncia ali, amados irmãos, quando ele fala do que o reino está próximo, que vamos ler agora no Evangelho de Lucas 17, 20 e 21, que diz assim, foi uma resposta de Jesus e disse: o reino de Deus não vem como uma aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Porque muitos ainda, amados, queridos irmãos, ficam ainda se perguntando e ficam às vezes preso nisso, porque tudo isso requer o nosso crer, a nossa fé, porque é as coisas que ainda vão acontecer. Não devemos se prender, por exemplo, a forma que Jesus virá, né? Porque aqui Jesus já certamente respondeu para eles: o reino de Deus não vem como uma aparência exterior. Talvez alguém vai vir em forma de anjo, as vestimentas do Senhor vai vir branca, não se sabe disso, né? Então ele já deixa bem claro aqui que o Senhor não virá de uma forma com aparência exterior. E ele deixa bem claro aqui, né, nesse Evangelho de Lucas, que o reino de Deus já está entre vós. E o que ele queria dizer isso, amados irmãos, que depois de Pentecoste, quando ele acalmou os discípulos ali, né, e
ali em Pentecoste ele fundou a igreja dele através do ministério de apóstolo. Ele queria dizer que o reino de Deus estava entre nós, quando ele instaurou a igreja dele sobre essa terra, instalou, né, o perdão dos pecados, os sacramentos, e a prédica do evangelho. Ali foi, amados irmãos, instalado o reino de Deus, e ele anunciava que este reino de Deus está dentro de nós. Ou quer dizer que o reino de Deus está dentro de nós, que a igreja somos nós, né? Que participamos, que vigiamos, e o vigiar para o nosso tempo é muito importante, amados irmãos, que muitos pensamentos, muitas coisas cruzam os nossos caminhos, né? E temos que vigiar e orar, né? Para aqueles que estão de pé, para que não caiam. Tem essa indicação, né? E seguindo o quarto item, amados irmãos, infelizmente o tempo é muito curto e a gente tem que ir nos pontos centrais da palavra e tentar levar para os irmãos, né, os pontos que nos faz caminhar tranquilos e com segurança em saber, né, que o tempo está cumprido, que o reino de Deus está próximo. E agora este quarto item chama a igreja, chama a cada um de nós, né, a arrepender-se e crer, continuar crendo no evangelho. Porque, amados irmãos, tem essa importância para nós, se arrepender. E, primeiramente, para se arrepender, nós temos que perceber, saber, ter humildade de que nós somos pecadores e necessitamos, né, da constância da graça de Deus a todo momento. E para isso temos que ter humildade e reconhecimento de que nós somos pecadores. E com isso vem o arrependimento, né? O arrependimento das coisas que talvez ainda cometemos, fazemos, e seguir a vida adiante crendo no Evangelho do Senhor. É uma palavra que vem direcionada diretamente a nós, né? A alegria, e não deve ser um peso, queridos irmãos, né? Pegar um evangelho e ler e talvez ficar sobrecarregado com aquilo que nós lemos ou com aquilo que nós aprendemos, e isso se tornar um peso, e por causa desse peso perder a alegria. Alegria, né? Porque a promessa, amados irmãos, de Jesus Cristo, que nós podemos confiar nele, que foi ele que prometeu, permaneçam fiéis. Eu voltarei, vou vos levar comigo. Vocês não estão sozinhos. É essa alegria e essa confiança que deve estar na igreja. Torno a dizer que a igreja é com cada um de nós. Então, um dos primeiros pontos, amados irmãos, é fazer com que essa alegria, essa esperança e a humildade de reconhecer que somos falhos e que realmente nós somos constantemente necessitados da graça e do amor de Deus para adentrar, né, no futuro, no que é a glória, o reino de Deus que está sendo preparado pelo Senhor. E no quinto ponto, e o último, fala fazer o que o reino de Deus seja perceptível, ou seja visto, ou seja conhecido, fazer com que o reino de Deus seja conhecido. E essa incumbência, amados irmãos, Jesus Cristo, quando deixou a sua igreja, fundou a sua igreja, e o intuito da igreja de Cristo era para que nós tornar visível a igreja de Cristo, perceptível, tornar visível, tornar conhecida. E se a igreja a igreja é cada um de nós temos que anunciar, né, o evangelho, anunciar estes pontos aqui, o qual é falado para nós nesta palavra pastoral, né? Tornando a lembrar que Jesus Cristo anuncia o seu reino, e isso aconteceu com a vinda dele aqui sobre essa terra, e depois aqui ele fala
de que o tempo dele estava cumprido e que ele deveria voltar ao Pai, mas que ele ia deixar o caminho, que é a igreja de Cristo, o seu evangelho, né? Aí ele anuncia também que o reino de Deus, e é isso que devemos anunciar, que o reino de Deus está próximo. Agora, neste quarto ponto, fala de a gente se arrepender, né? E continuar crendo no verdadeiro evangelho de Cristo, amados irmãos, e vigiar, né? Para que isso ele fique conosco. E este último ponto aqui fala que é o quinto e último ponto, fala de tornar a igreja visível. O que quer dizer, resumidamente, amado, torno a dizer, porque o tempo é curto, que nós devemos continuar testemunhando o reino de Deus, mesmo diante de uma turbulência, diante de muitas coisas que hoje, né, acontece ao redor nosso, continuar anunciando que há um caminho da salvação, e esse caminho veio pelo intermédio de Jesus Cristo. Ele não está mais fisicamente entre nós, mas através da atividade do Santo Espírito e da sua igreja, através do ministério de apóstolo, continua o reino de Deus aqui sobre essa terra entre nós, para este reino que é a igreja preparar a noiva para o encontro com o Senhor no dia que ele voltar. Que todos tenham uma abençoada noite, um bom descanso e até o próximo encontro, quando Deus permitir. Até sempre. Fiquem com Deus.